Então, eu quero iniciar aqui dando uma boa tarde, boas-vindas a todos. É com muita satisfação que realizamos mais um ciclo de debates da Seminas, Associação Comercial e Empresarial de Minas, sobre o tema Projeto Redução do Custo Brasil. O ciclo de debates da Seminas apresenta e debate temas de relevância para o setor empresarial, promove o seu engajamento e apoio fundamentais para o sucesso nas reformas e na modernização do Estado brasileiro, promovendo, via de consequência, o nosso desenvolvimento econômico e social. O chamado Custo Brasil reduz a eficiência, a produtividade e a competitividade das empresas, além do impacto negativo no dia a dia do cidadão. Fazendo aqui uma analogia, o projeto Redução do Custo Brasil significa uma verdadeira cirurgia bariátrica nesse obeso Estado brasileiro que acumula séculos de burocracia e interferência danosa na vida das empresas e dos cidadãos. O nosso palestrante convidado, a quem agradeço a presença e disponibilidade de estar hoje aqui conosco, é o Dr. Jorge Luiz de Lima, secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços do Ministério da Economia, que está à frente desse trabalho gigante de tornar nosso ambiente de negócios ágil, competitivo e atraente para investidores e empreendedores. Como debatedores, estão conosco José Anchieta da Silva, presidente da Seminas, Adriano Spechit, presidente do nosso Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia, Carlos Alberto Villefort, presidente do Conselho Empresarial de Produtividade, Guilherme Leão, presidente do Conselho Empresarial de Economia, Sérgio Frade, presidente do Conselho Empresarial de Seguros, a quem desde já agradecemos a sua iniciativa da realização deste evento e o convite ao secretário Jorge Luiz de Lima. Silvio Soares Nazaré, presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais. Até hoje. Para a abertura e suas considerações iniciais, convido o presidente da Seminas, doutor José Anchieta. Por favor, doutor José Anchieta. O nosso queridíssimo Marcos Brafman, vice-presidente, coordenador de conselho, já fez o que seria a apresentação. De modo, meu caro palestrante Jorge Luiz de Lima e a todos aqui presentes, que lanço e deixo o meu abraço virtual. Eu vou trocar o que seja a apresentação logo por uma provocação. Percebo pelo seu currículo que você, caríssimo Jorge Luiz de Lima, tem o jeito de mineiro. Tendo passado por Sudecap, Vale, Senco, Johnson, BRF e agora Secretaria de Desenvolvimento e Economia, na verdade, percebe-se que, embora jovem, você não detém exatamente currículo, você já tem biografia. Mas hoje a sua palestra se reveste de uma responsabilidade muito grande, como sempre, mas de uma singularidade que faço questão de trazer à tona. Quando se fala sobre o tema Custo Brasil, nós todos empresários, nós todos que não somos Estado, apontamos para o Estado como o grande responsável pelo Custo Brasil. Em boa medida, claro que isto é verdade. Recentemente, o governo Bolsonaro promulgou a Lei de Liberdade Econômica. Terá sido, creio eu, um dos grandes passos para, de certo modo, interferir neste problema, neste caroço chamado Custo Brasil. Mas queremos exatamente, de modo pontual, e com este destinatário de hoje, que é exatamente o empresário brasileiro das Minas Gerais principalmente, o que é, na visão do Estado que você representa, o chamado, então, Custo Brasil, e que não seja exatamente o Estado, por ele irresponsável, devendo o Estado prestar contas à sociedade sobre o custo com cujo custo ele nos sobrecarrega. Nesse atrevimento vai um facilitador
nós estamos dispostos a colaborar. Naquilo que seja a responsabilidade do Estado, a pergunta que o empresário faz ao palestrante é a seguinte: o que é que nós, empresários, temos que fazer para ajudar o Estado a sair dessas cordas, em cujas cordas ele acaba jogando todo o empresariado? E a segunda parte da pergunta: o que é que exatamente, a título de custo, Brasil, seja da nossa responsabilidade, da responsabilidade do empresário? Sinta-se à vontade, senhor palestrante. No que for de responsabilidade do Estado, estamos dispostos a ajudar. No que for de responsabilidade do empresário, pode deixar que nós vamos resolver. Muito obrigado. Isso foi apenas uma provocação inicial. Boa tarde, realmente mineiro. Tenho família aí, família da minha mulher, vou a Belo Horizonte sempre quando eu posso, meus amigos estão todos aí. E, como vocês, eu tenho apenas 1 ano e pouco que estou no governo, por um convite do Carlos da Costa, que eu considero um dos 5 maiores economistas que tem nesse país, junto com o Paulo Guedes. Então, nós temos um time aí, já teve o Salim Matar com a gente aqui, que infelizmente saiu. É um time empresarial, nós não estamos aqui por grana, nós ganhamos R$16 mil, é bom deixar isso bem claro. Então, é dedicação ao país, de forma alguma, é outro ponto. Eu venho de uma carreira executiva, mais ou menos 25 anos, presidente de empresa, e eu vou começar por isso, que eu começo a explicação da sua provocação pelo meu lado. Antes de vir para cá, eu tocava uma hold com 7 empresas e decidi, por um convite de achar que estava no momento de ajudar o Brasil ou retribuir a ele o que ele já fez por mim. Porém, ao chegar aqui, eu descobri uma coisa, a primeira coisa que eu descobri é: o setor produtivo não conhece o governo não conhece o setor produtivo. Então, esse é o primeiro arcabouço de uma dificuldade tremenda que nós temos. Sabe? O setor produtivo não conhece a gente, nós não conhecemos. Você conhece o setor produtivo, sabe, por exemplo, você tirar um EPI ou baixar um imposto, por lei de responsabilidade, você tem que colocar outro no lugar. Se você quiser mexer num dumping, você vai numa Camex, que são 10 votos. Então, na realidade, primeiro, o Estado, da forma que foi feita a Constituinte, nós somos um parlamentarismo meio disfarçado, né? Assim, nós somos um parlamentarismo meio disfarçado, as pessoas não gostam de escutar isso, mas é. Então, eu queria começar por essa parte, ou seja, se você olhar o mundo, e eu tive a oportunidade, quando fui presidente da América Latina, da BRF, logo depois vice-presidente mundial de supply, eu devo ter conhecido, feito negócio aí com 110 países, e eu vejo assim, o Brasil é o único país do mundo que eu conheço, a Argentina também tem isso, mas os de nível de desenvolvimento maior, com capacidade como o nosso, talvez sejamos o único. Primeiro, que você começa a eleição, no dia seguinte começa a outra. Você elegeu um prefeito, um governador ou um presidente, no dia seguinte começa a eleição. Esse é o primeiro erro. O segundo erro, que vem acoplado a isso, é desconsiderar que qualquer país estruturado, economia anda apartado da política. Se vocês olharem toda a discussão da eleição americana do Biden contra o Trump, vocês vão ver, primeiro, depois que for a eleição, se você for nos Estados Unidos agora, ninguém fala mais de Trump. Pode falar daqui a 4 anos, agora ninguém vai falar. E segundo, não se entra no assunto economia. Economia é partidária. Por isso que o Brasil não vai para frente. Não vai para frente porque nós temos que fazer reformas estruturantes. E aí eu vou chegar no custo do Brasil. Então tem esse problema. Depois nós tivemos um outro problema. Ninguém tem dúvida nesse país da necessidade que se tem de ter feito a Lava Jato. A Lava Jato tem toda a sua importância. Agora, tem uma das consequências dela que é horrível. Foi os chamados compliances, que vieram com cheio de regra afastando o setor produtivo do governo. Não pode. Quem determina a política pública é o governo, mas quem dirige a política pública para necessidade é o setor produtivo. Seria de uma arrogância incrível achar que quem está no serviço público é melhor do que entende mais do que o setor produtivo. A função do Estado é tirar ele do cangote do empreendedor. Essa é a função do Estado. Então, você começa a fazer o quê? Você olha assim, você fala, não, eu tenho que trazer o lobby de direito, tanto que nós estamos com o PL para legalizar o lobby. O lobby nefasto é o que ninguém quer fazer. É a mesma coisa que você vai comigo. Negociação num Estado democrático como o nosso, e da forma que ele é desenhado, ele é necessário. Agora, a negociata, não. E nós acabamos misturando as duas coisas. Outro dia eu fui num evento em São Paulo, eu conto isso em toda a live, aí uma presidente do qual eu a coloquei no meu lugar, há anos atrás, ela está lá até hoje,
Ela falou, não posso sentar com você. Eu descobri agora que eu sou PPE, Pessoa Pública Exposta. Tem gente que não pode chegar perto de mim porque tem que comunicar o compliance dele que falou comigo. Isso é de uma ignorância tremenda. O setor produtivo tem que estar dentro do governo. Então, o princípio do Custo Brasil, a primeira coisa é, vamos trazer o setor produtivo para dentro. O segundo ponto é, o que é o Custo Brasil? Meados de 2018, tem 40 anos que a gente reclama do Custo Brasil. Eu, pelo menos, em todas as empresas que eu fui, nós sabemos, reclama e tal. Mas aí nós resolvemos, junto com o MBC, que é o Movimento Brasil Competitivo, na figura do Jorge Gerdau, mais as federações, CNI, várias associações, contrataram a consultoria e descobriram que nós gastamos 1,5 trilhões por ano em competitividade. Simples. Você pegar qualquer país médio da OCDE, nós tomamos banho. Por tudo que vocês conhecem. Regulatório todo dia, falta de segurança jurídica, falta de crédito, falta de infra. São 12 itens que nós trabalhamos, que são essa mandala aqui, ó. Vocês estão vendo atrás de mim aqui, ó. Essa mandala aqui é que orienta a gente. Eu vou mandar para vocês depois. Essa mandala ela é muito clara, ou seja, nós temos que atacar o Custo Brasil de uma forma estruturante. Passa aqui por vários projetos. Mas o que acontece? Qual que é a notícia ruim quando a pergunta provocada pelo Zé Anchieta, e tem razão? Desses 1,5 trilhões, 1 trilhão você não escapa de ir a Congresso. Não escapa. Tem que ser feito pelo Congresso. Apenas 500 bilhões, ele é infralegal, que a gente chama, que ele vai transitar dentro do governo. E assim mesmo, dependendo do movimento que você fizer, você vai necessitar do Congresso. Então, a capacidade de execução do Estado é baixa. Ela precisa de um Congresso. E que esse Congresso, eu não vou negar, tem me surpreendido com uma proposta extremamente reformista, como eu nunca tinha visto antes. Mas também antes, eu era do setor produtivo, eu só reclamava. Quando eu ia ao governo, era para uma coisa da minha empresa. Eu fui presidente de 10 empresas, todos segmentos diferentes. Então, quando era um problema da minha empresa, eu ia lá e olhava, mas olhando para o umbigo. E aí nós temos que fazer uma outra vertente para entender o Custo Brasil. Esse custo está galgado em 12 itens, eu mando para vocês, tem crédito, tem segurança jurídica, tem regulatório, tem capital humano. Nós temos um programa de formação de mão de obra no Brasil incrível, incrível, entendeu? Tem a questão do reempreendedorismo, tem a questão do desburocratização, você abrir e fechar a empresa, você casa com a empresa hoje, você fechar uma empresa, você morre. Putz, fechar uma empresa é o mais difícil do mundo, abrir outra, se você já está com uma quebrada, é pior ainda. Então, o que é? Ele é um conjunto de ações com uma visão muito clara. Ele é um guarda-chuva. Esse 1,5 trilhões, ele vai atacar indústria, comércio e serviço. Por que isso é importante? Porque o Brasil ele tem uma característica onde a indústria paga 70%, 80% dos impostos, mas o serviço e comércio emprega 70% e 80%. Essa é a característica nossa. Então, você tem que balancear as medidas, porque nós temos que tirar do cangote do empreendedor, que eu falo que na minha visão hoje, no governo, eu começo a achar que a gente tem que colocar um busto em cada cidade, ao invés de colocar Chieta, Índio, põe um empreendedor, porque ser empreendedor no Brasil é a coisa mais difícil do mundo. Do mundo. Isso é uma coisa mais... Hoje eu tenho certeza disso, vocês são tudo louco que é empreendedor, porque é feito para dar errado, não é feito para dar certo. A minha carreira é toda executiva, sou empresário sócio de grandes fundos. Aí é outra conversa, vai pegar o dinheirinho seu e abrir um negócio, o cara tem que ser muito corajoso desse país. Meu filho fez isso. Eu falo que ele é louco. Ele não me puxou. Ele ficou louco. Porque tudo é feito contra. Então, o nosso projeto vira tirar o Estado do cangote. Como? Desses projetos, nós fomos ao mercado e consultamos diversas associações, federações, grupos empresariais, todo mundo que nos procura, e coletamos mais ou menos 1.000 sugestões. Dessas 1.000 sugestões, nós fomos condensando elas em projetos. E aí nós fizemos o quê? Beleza, vamos atacar mais os que o governo já tinha. Então, nós começamos a atacar por blocos. O primeiro bloco, nós andamos muito rápido. Mas antes eu tenho que dar um passo atrás, que é para as pessoas entenderem. O pessoal entende Custo Brasil de outra forma errônea. Porque o Custo Brasil, esse é o grande problema. Tudo que você falar, ele é potencial redução de custo. Porque tem atividades que acontecem amanhã. Por exemplo, se a gente passar o marco do reempreendedorismo, o cara vai poder falir e abrir uma empresa amanhã. Isso é ganho na veia no Custo Brasil. É um grande problema que nós temos. É um dos projetos que eu mais defendo na Câmara hoje.
por causa da pandemia, não preciso dizer para vocês, é que o cara tem direito de falir e abrir uma empresa no dia seguinte. Não está perdoando as dívidas dele, não, mas ele tem direito de recomeçar. Até num país que não tem crédito, não tem segurança jurídica, não tem nada, e vem com uma pandemia de 2 ondas dessa, necessariamente você tem que fazer. Então, mas voltando ao centro. Então, o que nós fizemos? Primeiro, precisamos entender, eu pelo menos nessas 7 empresas que eu tocava, uma delas é uma consultoria na Holanda. E eu sempre trabalhei com o número de 18 milhões de informais. O Brasil tem 38 milhões de informais. 33 de carteira assinada, 70% abaixo de 5 salários. Como nós vamos crescer? Como nós vamos tirar os 13 milhões e poucos desempregados que nós temos? Como que nós vamos tirar os 9 milhões abaixo da renda da pobreza? Zero! Nós temos que fazer a máquina andar desburocratizando, fazendo você ser mais competitivo a indústria e gerando o que é a consequência, que é comércio e serviço. Essa é a única solução. E o Brasil dá provas claras, senhores e senhoras, claras. Você vê que o auxílio emergencial de R$600 nos fez sair em V logo depois da primeira onda, e aonde todo mundo previa um PIB de menos 9, nós somos a menos 4, pouco. O Brasil tem condição, pela própria população, pela própria característica nossa, de não ser dependente só de commodities. Nós temos condição de girar a economia interna. Commodities é importante, mas não podemos viver só disso. Nós temos que criar um ambiente de negócio dentro do país. Nós temos consumo para isso, são 300 milhões de habitantes. Não faz sentido. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós precisamos entender que nós estamos num país que nós temos... Eu custei a conhecer isso. Eu falo que antes de vir para o governo eu era meio burrão, que eu enxergava só o meu umbigo. Hoje, rodando o Brasil, afirmo aos senhores que nós não temos 27 estados. Nós temos 27 países. Se nós compararmos outros países com as mesmas dimensões do Brasil, vocês vão ver que em termos de etnia, em termos de solo, em termos de geoeconomia, eles são mais parecidos entre eles do que a gente. Os Estados Unidos foi criado entre norte e sul. A Índia se divide em 6 pontos, a China em 12, o Brasil é 27. Você não pode comparar nem Acre com Roraima com Rondônia. Qual que é a saída para o Acre? Nós temos que ter uma ZPE que atinge o Pacífico. Qual que é a saída para Roraima? É você ligar a Georgetown e exportar pela Guiânia. Qual que é a saída de Manaus? Não é só a Zona Franca, nós temos que fazer desenvolvimento sustentável. E tem que fazer saída também para o norte. O norte tem que ser visto para exportar para cima. Isso é política pública regional. Não dá para encarar o Brasil de dentro de Brasília, tá? Fazer política que eu chamo de Faria Lima. Que a Avenida Faria Lima, não! Nós temos que ficar menos Brasília e mais Brasil. Então nós precisamos colocar o arcabouço do custo Brasil para tirar e depois entrar com políticas claramente regionais. É essa que vai fazer o Brasil crescer. Agora, voltando ao custo Brasil, que é o guarda-chuva disso tudo, o que nós fizemos? Por que eu falo em potencial? É aquilo que eu disse a vocês. A lei por exemplo, nós estamos com o projeto da privatização da Eletrobras junto com o Marco Elétrico. Isso aí tira 35% do custo de energia em 5 anos. Por isso que a gente chama de potencial. Vai demorar 5 anos para você atingir o máximo. Lei do saneamento, vai demorar 10 anos até você privatizar tudo, captar os investimentos. Então, mas só tem um problema. Se você não começar hoje, você não vai começar nunca. Nós vamos continuar chorando. Então, dentro desse potencial, nós já tiramos 280 bi. Vou mandar a apresentação mais detalhada para vocês. O que nós estamos apostando agora? Beleza, nós falamos que dos que vão para Congresso, não adianta eu mandar os 55 que está comigo, porque você tem que pegar um pouco de convergência, é democrático. Então nós fizemos um acordo aqui dentro, junto com o Carlos da Costa, junto com o Paulo Guedes, junto com a Casa Civil, junto com o presidente Bolsonaro, e com a própria Rodrigo Pacheco e com o Lira. Nós escolhemos 22 projetos que eles por si só, se passarem, eles atingiriam mais 500 bilhões de potencial. O que chegaríamos ao final do ano na casa de 800 bi em 1 ano e meio, que é metade. Dependendo ainda dos infras legais, nós poderíamos chegar em março do ano que vem, que aí começa a disputar, porque é ano eleitoral, na casa de 1 trilhão. Basta votar. Dentro do Congresso tem 22 projetos hoje. Tá? Tem projetos como... Já foram votados 5. Já passou a lei de startup, que muda completamente o empreendedorismo de startup. Já passou a lei de falência. Já passou a lei do gás. Já passou a lei eu já falei, saneamento, gás, falência. Já passou a autonomia do Banco Central, que era fundamental. Liberdade econômica. Oi? Liberdade econômica. Liberdade econômica. Agora estamos para soltar um ambiente de negócios aí que deve acontecer rapidamente. Temos um marco de empreendedorismo que é fundamental para o empreendedor que está na área de comércio e serviço. Aquilo que eu te disse, ele é fundamental.
Tem a BR do Mar que está na boca, tem o Marco da Ferrovia que está na boca. É só votar. E aonde eu preciso do empresariado? Por aquele direito do lobby que eu disse, senhor, que é o lobby de direito. Vocês têm que se organizar junto às frentes parlamentares para poder votar e tirar da cabeça que é apolítico. Não é político. Ou nós nunca vamos melhorar o Brasil, pô. Vai deixar eleição pro ano que vem o que tiver que vir, mas não fazer aqui agora. Entendeu? E nisso tem um total apoio do presidente para fazer. Ele é o cara que mais quer fazer isso aí. O Paulo Guedes faz isso o dia inteiro. O caso da Costa é um viciado para falar em empreendedorismo, em tirar o Estado do calote. Temos que fazer uma reforma administrativa. É impossível ter um Estado desse tamanho. É impossível. É a mesma coisa, você ganha 1.000. Se você gasta 1.200, você vai quebrar. Se você ganha 1.000, você gasta 800, só sobrou 200 para você fazer investimento. Nós não podemos ter esse tamanho do Estado. E aí não é político, de direita, de esquerda. Já passou dessa época. Um Estado não pode ter 800 empresas dele, estatais. Isso é inaceitável, o tamanho que nós temos. Então passa por isso também e tem esses 22 projetos. Qual é a minha convicção? Se não desse para fazer, a gente não tinha feito nem os 280 e nem estaríamos com 500 bi lá dentro. É possível fazer. O que precisa é inverter a lógica que o setor produtivo tem que ser muito mais atuante do que ele era. Eu estava vendo agora, estava em Rondônia semana passada, você viu o estado de Rondônia, tanto de... Primeiro que ninguém conhece o Brasil, né, gente? Nem aqui, senhor. Outro dia eu fui numa reunião cheia de bambambam, perguntei, quantos conhecem os 27 estados? Eu e mais um. Aí já fica difícil, né? Se você não conhece os estados, você não sabe a demanda que tem. Rondônia tem milhões de oportunidades, mas o que precisa na Rondônia? Ligar Manaus a Porto Velho. Essa estrada é fundamental para o desenvolvimento. Tem 10 anos que está aquela discussão de meio ambiente, não deixa, não vai. Pô, nós temos que encarar isso. Encarar via Congresso, encarar via Senado. Eu preciso desenvolver o Estado do Norte. Eu preciso desenvolver a costa brasileira. Vocês acham normal um país como o nosso, que só não tem neve, ter 6,2 milhões de turistas que nós recebemos? Isso é vergonhoso. A Argentina recebe 6,8 a 7 milhões. Daqui em cá, que é 2 milhões numa ilha que tem 50 quilômetros você cai no mar à esquerda e 50 quilômetros você cai no mar à direita. E eu não estou falando nem dos 5 maiores. Malásia é 15 milhões. Nós temos condição de duplicar a participação do turismo no PIB, gerando 3 milhões de empregos nos próximos 5 anos. Precisa estruturar. Aí passa por infra, passa por menos regulatório. Não dá. Hoje a coisa mais importante, por que uma empresa grande sobrevive? Eu cheguei a ter, na BRF, mais gente no tributado do que eu tinha no comercial. Você imagina um pequeno, médio empreendedor, que ele depende do contador. Para mim, contador é o cara mais louco do mundo, é a profissão mais difícil do mundo. Porque todo dia entra um regulatório, o que valeu ontem não vale hoje. Como é que nós vamos fazer um país desse jeito? Nós temos que desburocratizar. Então a primeira leva é o que está. O que está interno nosso? Nós estamos agora revisando 300 mil regulatórios. Até o final do ano. Quem não publicar de novo, em todos os ministérios, quem não publicar de novo, cai. Não existe. Porque tem relatório de 1940 aqui, gente. Pode de louco. Entendeu? Um Estado que ficou velho. Um Estado que não é digital. Então nós precisamos avançar. Agora, que dá para fazer? Dá. O setor produtivo precisa agora unir e fazer o que é de direito dele. De conversar com deputados e senadores. E aí eu faço uma defesa. Eu tinha uma visão de deputados e senadores completamente diferente. Mas agora que eu estou indo muito em Câmara, Senado, a vida do cara é difícil também. Ao mesmo tempo que ele está mexendo no maior projeto do Brasil, tem a base dele, que é de direito. Ele foi eleito por essa base, cobrando qualquer coisa. Vai, assistência médica, vizinho, pandemia. Coitado do cara, é muita coisa. Não vem com essa, não. Agora, gente boa, gente ruim, tem em todo lugar do mundo, inclusive na empresa privada. Eu vim de lá, nós sabemos disso. Em todo lugar vai ter gente boa e vai ter gente ruim. Nós não podemos pensar assim. O que nós temos que pensar é em avançar. O meu otimismo está... porque nós estamos indo de estado a estado, e toda essa conversa que nós temos tido com os empresariados, eles têm sido totalmente aptos, montando coalizões e conversando com os deputados e senadores. Poxa, temos que andar. Não adianta ficar sonhando com um Brasil melhor se nós não sairmos da onde nós estamos. Entendeu? Você pega o caso seus, né, que é empreendedorismo, né, logística. Hoje, por exemplo, a pandemia, ela destrói muito o mercado. Por mais que a gente está fazendo programa para ajudar, eu estou saindo aqui agora para uma reunião com o ministro e com o Carlos da Costa para ver refis, o que nós vamos fazer. Nós estamos estudando uma série de alternativas, mas isso é paliativo. Nós precisamos fazer o seguinte: como é que você abre um negócio no Brasil se você não tem crédito, se você não tem segurança jurídica? Aí você fala, pô, a cada 10 empresas que fecha, abre 7, 8, já vi vários números.
fecha. Não é só por incompetência do cara que ele não conhece o negócio, não. Ele tem que ser tudo. Ele não tem crédito, no terceiro mês ele precisa começar a ganhar dinheiro ou ele quebra. Então nós temos um arcabouço no Brasil. Primeiro, precisamos olhar o empreendedor com outros olhos. Isso não mistura com a indústria. Indústria, comércio e serviço é outra coisa. Nós precisamos fazer uma MP que nós estamos preparando aqui com o Gianluca e o Carlos da Costa, que é o líder, para desburocratizar a construção civil. Eu não sei quantos de vocês conhecem construção civil. Antes de eu vir para cá, eu tocava construção civil e tinha hotéis debaixo de mim. Lá em Campos do Jordão tinha um hotel que ficou 5 anos para conseguir construir 25 casas. Entendeu? Tudo te trava. Aí você pergunta, como é que eu vou fazer investimento de turismo na costa brasileira se na Indonésia, no sul da Ásia, eu consigo pegar um investimento para abrir um hotel em 35 dias. Aqui no Brasil é 4 anos. É meio ambiente, é documento, Você vê como é que a gente está louco, gente? Rapidamente aqui, que eu tenho mais 2 minutos para deixar para vocês, fazer debate. Mas olha como é que nós estamos loucos. Eu, para vir para o governo, eu tive que sair de tudo meu. Eu não podia estar em conselho nenhum oficial, entreguei todos. Eu tinha 5 conselhos, entreguei todos. E também não podia ter sociedade. Então eu vendi as minhas sociedades. E uma delas, com essa loucura que eu estou aqui de trabalho, eu vi que o dinheiro não entrou. É uma empresa americana. Ué, eles não me pagaram? Será que eles me deram cana? Aí liguei para meus sócios lá, eles foram ver. Não pagaram, porque a minha certidão de casamento estava vencida. Eu falei, não, peraí, você tá de sacanagem comigo. Só pode ser sacanagem. Isso é uma piada, não pode. Não, verdade. Eu sou 33 anos casado, eu tive que ligar pro cartório de Belo Horizonte, que eu ando aí, casei aí, para ele me informar que demorava 5 dias para ele gerar a fatura, lá de R$86, ok? E que depois de 1 semana ele me mandava. Porque tinha que ter a data de hoje, não vale só 30 dias. Gente do céu, o que tem a ver eu vender uma empresa se eu tô... Eu tive que ir lá, ele sabe se eu tô casado mesmo, eu tô em São Paulo, como é que ele sabe se eu tô casado ou não tô? Entende? É uma loucura. A burocracia, nossa, ela chega a ser não dá pra louco. Se você contar pra alguém, o cara fala assim, isso é ficção, seu filme é ficção, não existe esse país. Quantas vezes nós já passamos por isso? Eu toquei muito multinacional, das 10 empresas, 5 eram multinacionais. Como é que eu explicava lá fora que eu pago 1.000 pro cara, mas que ele custa de 1.700 a 2,5, dependendo do benefício que eu vou dar? O cara olha pra mim e fala, você está me roubando. Ele não vai acreditar. Ele vai acreditar que você faz um planejamento tributário, no mês seguinte você liga pra ele, sabe o que é? Mudou. Como mudou? Mudou, aqui no Brasil muda. O cara fica de saco cheio. É essa a verdade. Então, ou nós encaramos essa verdade de peito aberto e vamos para a guerra, que é uma guerra de direito. E uma coisa que tem que entender, vamos ganhar e vamos perder, mas é preferível fazer o primeiro passo do que não fazer nenhum. A reforma da Previdência é um exemplo disso. Ela não saiu do jeito que a gente queria. Porém, talvez daqui a 10 anos nós vamos fazer outra, mas se não tivesse feito nada, nós estávamos quebrados também, entendeu? Então é necessário ter esse cunho de saber ganhar e perder, mas avançar. Talvez a BR do Mar não saia do jeito que a gente queira, mas sai de um jeito e vamos avançando. O que o Brasil precisa é parar de ficar reclamando e fazer. E aí é a pressão popular de direito, apolítico, é uma pressão econômica, porque senão nós não mudamos o status quo que nós estamos, gente. Aí nós entramos em algumas discussões, por exemplo, de floresta eu já não aguento mais. Outro dia eu fui numa reunião, para você ter noção, tá todo mundo discutindo desmatamento lá, cheio de onda. Na hora que você olha o desmatamento do Brasil, 46% está no sul do Pará, 22% está no norte do Campo Grande. Esse é o grande gargalo do desmatamento. Agora, também você não poder fazer nada, é justo o Acre manter 86% da floresta dele, com promessas esquerdistas de vender crédito de carbono há 21 anos. 86% do estado não pode desmatar, só 13%. Não vende crédito de carbono, e é uma floresta que não tem água, baixa intensidade, floresta baixa. É justo? É justo não desenvolver Roraima? É justo não desenvolver o Nordeste? Não é justo. Não é justo. Então nós temos que enfrentar essa conversa de peito aberto, e é com os empresários mesmo. Vamos ganhar umas e vamos perder outras, gente. E hoje, só para responder a última questão do desafio do Zé, o empreendedor, para mim, Zé, o setor produtivo, é entrar no jogo. É exercer o direito dele de que ele participa da elaboração, da elaboração e da aprovação das medidas que afetam o seu negócio. É de direito. Essa é a maior colaboração que o setor produtivo pode me dar. E do Estado é não ter medo de fazer as reformas e de pedir as reformas sejam feitas.
Esse medo eu te garanto que a equipe econômica, e tem outros ministérios também. Você pega a equipe econômica aqui, gente, tem o pessoal do trabalho, Bruno Bianco fazendo um brilhante trabalho, Diogo Macori em privatização, o Caso da Costa, que é o ídolo. Tem um monte de gente disposta a fazer. E nos outros ministérios, o trabalho feito pela Tereza Cristina, pelo próprio ministro Tarcísio e outros. Então, assim, não é uma questão que está difícil de fazer. Porque a gente tem um Congresso reformista, já se caracterizou por isso, e temos um governo que quer fazer. Agora, temos que fazer junto, porque a pressão do setor produtivo faz andar muito. Por exemplo, o marco do empreendedorismo, vocês têm que me ajudar a publicar, porque isso interessa na veia para o setor de logística. O micro pequeno empresário interessa na veia. Desculpa essa expressão que a gente fala, né? Mineirês aí vocês conhecem, a gente tem uma expressão meia diferente da turma aqui, né? Então, a verdade é essa, com vocês nós vamos andar, sem vocês nós não vamos andar. E é vocês junto aos parlamentares, que aí não tem discussão política, é uma discussão de necessidade que é ser o Brasil. Muito obrigado, secretário. Vamos, então, agora aos nossos debatedores. Eu convido o presidente do Conselho Empresarial de Seguros, Sérgio Frade. Por favor, Sérgio. Marcos, obrigado. Já acho que é a segunda ou terceira palestra que eu vejo do Jorge e realmente vejo nele essa empolgação, esse desafio é enorme. E ele está colocando a coisa da forma certa, né? Do que efetivamente a gente precisa fazer. E aí eu acho que nós estamos num momento que acho que tem que realmente ir para a prática, né? Eu estou aqui representando o setor de seguros e posso até afirmar, né? Nós estamos falando de um setor que reúne mais de 123 seguradoras, são 13 entidades de previdência privada, 18 de capitalização e já mais de 130 de resseguro. É um mercado que era fechado até pouco tempo, né? Existia um monopólio do IRB, esse mercado já está aberto para resseguro, mas eu tenho, e aí eu posso afirmar que dentro desse contexto todo que o Jorge coloca como várias medidas, existe a SUSEP que vem trabalhando fortemente para desburocratizar esse setor. Já tem várias inovações, já tem vários projetos da SUSEP e eu acho que isso vai dar ampliar o leque de oferta de proteção para o setor, não só industrial, comercial e serviço, como também vai garantir o desenvolvimento, né, que está se vislumbrando no futuro. Então, só queria dar essa contribuição e dizer que é um setor que está ávido, esperando essas reformas e está preparado também para garantir isso. É só essa contribuição que eu queria dar. Eu só queria fazer um comentário, Sérgio, que é outro que eu tenho obrigado muito. Um dos temas que nós não estamos colocando em pauta, e não preciso dizer a vocês por quê, vocês vão entender lá que eu falar aqui. Eu estou indo mais na linha estratégica de tirar aquilo que tem convergência. Mas em convergência vai andando mais rápido. Ninguém quer, todo mundo entende que precisamos colocar 38 milhões de informais para dentro. Todo mundo entende que tem que movimentar uma massa salarial de 33 de carteira assinada, que não pode ficar com mais que menos de 70%, com menos de 5 salários. Todo mundo entende que a gente precisa fazer desenvolvimento regional. Tem um tema que aí sim que afeta vocês, que nós vamos ter que discutir uma hora, talvez não está no momento, mas precisamos, que é a questão de segurança jurídica desse país. Eu não sei se vocês têm noção, nós temos um PIB de 7,5 trilhões, Sérgio, com 5,2 de contencioso trabalhista, civil e tributário. Isso é de uma loucura completa. Em algum momento nós vamos ter que ver. E a segurança jurídica também passa. Imagina o setor de seguro. Como é que você faz um seguro se você não sabe se o que está valendo amanhã vale? Exatamente. Esse é um tema que eu estou tratando com o seu devido cuidado pelo momento que nós estamos, todo mundo está vendo, mas é um tema que uma hora tem que voltar para dentro do Brasil. Não dá mais para não ter segurança jurídica e não dá para ficar nesse movimento de contestação, vira e mexe, eu aprovo uma coisa, vou para lá, volto para cá e o dinheiro para. Esse dinheiro está parado, gente. Você não recebe, o Estado não recebe, o outro não recebe, cai em precatório, aí aquelas ações ficam 20 anos, eu não faço. O que é isso? É justo você vender uma empresa e colocar travado numa questão de garantia, 5 anos seu dinheiro parado, até que vença a dívida tributária. Gente, quantos bilhões estão parados? Eu conheço um Private Equity hoje que tem 7 bi parado, porque ele vendeu, e tem que esperar o raio dos 5 anos de trabalhista, 5 anos de não sei o quê, 10 do outro. O dinheiro está parado. Ele podia estar sendo investido, gerando emprego. Então, é uma coisa que a gente vai ter que olhar, e aí é o conjunto de ações que nós temos que ir. Eu fico feliz de saber do seguro, porque seguro em todo o país do mundo, quanto menos burocrático ele é, quanto mais garantia ele tem, ele é sinônimo, claro, de desenvolvimento. Exatamente. Seguro é construção civil. Vocês já viram algum país começar a desenvolver no mundo sem construção civil? Me mostra um.
A pujança que vem de um país em desenvolvimento é a construção civil. Quanto mais constrói, melhor. Então, são pontos isolados, mas que dentro do conjunto nós temos que atacar. Eu fico feliz de saber que vocês estão olhando isso também. Exatamente. Marcos. Convido o Adriano Spechich, que é presidente do Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia. Por favor, Adriano. Jorge, prazer falar contigo. Realmente essa insegurança jurídica que você comentou é um dos pontos que faz com que a gente atraia menos investimento para esse setor da mineração. E essa questão que você falou da dificuldade de explicar para um investidor estrangeiro essas questões de mudança aqui, de legislação e tudo, também são muito fortes. Mas existem alguns outros pontos, como por exemplo, a questão de isenção de impostos de alguns bens minerais, tanto para exportação quanto para importação, versus as taxações estaduais que existem para alguns bens minerais. Vou te dar um exemplo, os fertilizantes que a gente é dependente na nossa agricultura, por exemplo. O que o governo está pensando em relação a isso? Olha, nós estamos indo... Eu brinco muito que eu nunca vi comer uma baleia que não fosse por mordida, né? Comer uma baleia, você vai por mordidas. É mais ou menos, esse estado é uma baleia e nós estamos comendo ele por mordidas, tá? Tem algumas coisas já em andamento. Primeiro, nós estamos vendo o arcabouço da reforma tributária como fica, que ele é importante para os próximos passos, porque como já foi para o Congresso, é de direito deles agora acertarem a votação. E aí o reflexo disso é que nós vamos olhar todos os regimes especiais que sobraram, o que tem. Então isso é uma estratégia. Uma outra estratégia, tem 2 projetos que me interessam muito. Eu não quero polemizar, porque eu disse que o Brasil está chato. Você não pode falar nada. Outro dia eu fui dar uma palestra e disse assim, não, fechar uma empresa é igual separação. Aí já me chamaram que eu sou machista. Me referi às mulheres. Então, hoje você tem que falar o seguinte, não tem mulher. Pode ser mulher, homem. Um dos 13 é LGBTD, que são 13 hoje, 15, 17. Senão você leva ferro. Tá chato, entendeu? Você tem que ter um cuidado para falar. Você perdeu, você pode falar de time de futebol. Eu, por exemplo, não falo porque o Cruzeiro tá do jeito que tá. Então, calma. Eu não tenho o que falar. É diferente. Eu tenho que ficar calado agora e falar que eu sou flamenguista. Porque também ficar torcendo, perdendo, não dá. Entendeu? Eu arrumo outra coisa. Porém, o que eu tô te dizendo é o seguinte. Nossa cabeça a reforma é uma. E aí tem um que eu vou colocar, que eu não quero entrar na polêmica da discussão, mas eu acho muito engraçado como o mundo nos refere, principalmente no mineral, à Amazônia, né? Então nós temos que ficar com a Amazônia, não podemos fazer nada, fizemos Carajás lá com desenvolvimento sustentável, tem várias madeireiras projetos com desenvolvimento sustentável, tem estanho com desenvolvimento sustentável, mas o mundo não quer, então paga. Se eles não querem que a gente faça, pague por isso. E não ficar travando o desenvolvimento. E o minerário é um deles. E eu não posso coibir que tem Carajás do lado, só o único lugar que nós achamos minério foi em Carajás. Você não vai dizer para mim que quando desenhou o mapa, o petróleo está para a Venezuela, não entrou no nosso, porque aquela linha que divide o país, a gente não tem petróleo. Na divisa com a Bolívia, a gente não tem gás. Então, assim, nós precisamos avançar em projetos como, tem um projeto de lei de direito minerário sendo revisto, tem um projeto de lei de terras indígenas que dá permissão ao indígena de explorar a área dele, ele tem que continuar pobre a vida inteira também. Você está entendendo? Então tem um jogo político em cima da Amazônia que a gente engole, não estou aqui para polemizar, mas que eu acho que é possível fazer desenvolvimento sustentável, como Carajás é um exemplo e outros. Então hoje no direito minerário a gente preocupa muito, tem 2 projetos que já estão andando, tem um terceiro que nós estamos olhando como vai se comportar na reforma. Nós temos uma capacidade de mineral nesse país que é anormal, nenhum país tem. Isso é que me irrita, senhores, porque era para a gente já ser uma potência. Me fala o seguinte, turismo, nós só não temos neve. Qual minério de abundância nós não temos no Brasil? Cobre, talvez, pela liderança do Chile, mas nós temos nióbio, nós temos estanho, nós temos alumina, nós temos o minério de ferro. Se você olhar o mundo, é dividido em quem? Nós e o australiano. Em compensação, em termos de reserva, nós estamos bem na frente. Então, é um país de estrutura mineral, nós temos que atacar isso, temos que enfrentar essa resistência toda, que mineração é impacto, e que tudo que se faz não dá certo. Tem desenvolvimento sustentável para isso, gente. Pelo amor de Deus, não podemos continuar com essa visão curta, não, entendeu? Então, eu acho que o direito minerário é uma das características que nós vamos ter que evoluir nesse país. No estado de Minas, no estado do Pará, nos estados da Amazônia legal, como também em Goiás. Vocês sabiam, por exemplo, que Goiás exporta 1 bi de rochas ornamentais por ano? Pouca gente sabe disso.
Temos que incentivar isso. É um dos maiores exportadores. É que a gente não conhece o Brasil e o pessoal que fica fazendo política pública aqui fica só pensando no pequenininho. Falei que, se eu pudesse fazer com que as pessoas ficassem menos em Brasília e mais fora daqui, talvez andasse até mais rápido. É uma frase do Caso da Costa que eu adoro, né? Menos Brasília e mais Brasil. E não é crítica destrutiva, não. É a necessidade de conhecer o potencial que nós temos, gente. Olha o potencial turístico de Minas, o tanto que nós estamos explorando. Nós deixamos Ouro Preto morrer há muito tempo, gente. Tiradentes, Ouro Preto, nós temos um turismo que a gente chama turismo juvenil, de cachoeira, que tem que ser explorado. Entendeu? Entra mineral, qual que é a característica, o que se espera de Minas? Tem que conversar isso, eu converso muito hoje com os pessoal de Minas. Qual é a nossa filosofia? Qual é a nossa aptidão? Qual é a nossa desenvoltura para desenhar Minas? E isso o Poder Público Federal tem que estar junto. Não se desenha separado. Não se desenha. Entendeu? E aí nós vamos derrubando o Brasil com uma visão holística, que eu chamo de Faria Lima. Parece que a gente desenvolve tudo voltado no que se pensa Faria Lima. E não é verdade. Jorge, muito obrigado pela sua informação. Eu acabei de sair de um webinar com o secretário Alexandre Vidigal e a gente estava discutindo exatamente mineração em terras indígenas. Tem um PL que está na mão dos deputados, já está na 191, mão... PL 191 de 2020. É esse que nós vamos colocar pressão. Pode ter certeza e conte com o nosso apoio aqui pelo Conselho Empresarial de Mineração e Siderurgia. Caso que precise de qualquer coisa, só pedir para o doutor José Anchieta aí que nós entramos em campo. Nós já podemos entrar, nós temos o presidente do Senado, gente, Rodrigo Pacheco, não? Cola nele. Obrigado. Por favor, Carlos Alberto Villefort, presidente do Conselho Empresarial de Produtividade. Boa tarde, Jorge. Tudo bem, né? Estou gostando de não te conhecer pessoalmente, estou te conhecendo agora, estou vendo aí pelo entusiasmo, pelo seu dinamismo aí, que realmente nós temos uma boa chance aí, tá certo? E fazer só um parênteses aí do turismo, não esquece do nosso iotim, não. Eu sou lá de Brumadinho, nós temos um iotim também, tá? Deus, eu nem falo, esse eu vivo lá. Mas, Jorge, eu queria fazer uma pergunta seguinte. Nós temos aí, já é notório, já é público, não precisa falar, nós temos uma dificuldade muito grande aí de produtividade, competitividade, né? E a gente acaba não criando esse clima, não criando esse ambiente empresarial para isso aí. E eu estou vendo que o projeto de redução, ele está bem encaminhado, pelo menos que eu estive lendo aqui. São várias frentes, vários pilares aí. E a minha pergunta é o seguinte: nós vamos ter tempo para agir, Jorge? Porque é o seguinte, nós temos um projeto de lei de 2004, 2015, 2018, e eu fico preocupado porque nós estamos atrasados em competitividade, em produtividade. Então, o doutor Anchieta falou muito bem, qual que é o desafio que nós, empresários, executivos, temos que fazer para tirar isso do papel? Não podemos ficar mais no papel, não, porque senão a gente não evolui. Então, minha pergunta é essa: o que fazer? Pressionar, no bom sentido, cada vez está mais próximo da base parlamentar para tirar os projetos do papel. Nós temos que colocar nesse papel, nós não podemos perder, gente. Aí, como eu não sou político, gente, eu não tenho nenhuma aptidão política, eu vim aqui para um sonho meu de devolver o que o Brasil deu para mim, juro para vocês, sem a menor demagogia. Eu quero deixar esse legado do Custo Brasil, até onde eu tiver poder para fazer, eu vou estar aqui. O dia que não tiver também, eu vou embora. Mas, assim, eu estou convicto que é possível, porque o que nós temos que fazer é direcionar esforços. Uma hora dessa, a gente não pode deixar uma CPI de Covid, de direito ou não estou falando isso, parar o resto das votações. Espera aí, ué. Eu não posso ficar preso a um ou dois temas, eu tenho que jogar no jogo de mais temas. Os convergentes vão colocando para frente. Reforma tributária é mais divergente, vai demorar mais tempo, vai em paralelo. É como a gente faz na empresa. Você resolve só um problema na sua empresa, resolve 3 ou 4 simultaneamente. É isso que eu preciso de você. É a conversa com os parlamentares, é explicar para ele a importância do direito minerário para Minas Gerais, do empreendedorismo para Minas Gerais, do PL das ferrovias. Tem um monte de projeto que afeta diretamente Minas. Temos que estar conversando com eles. Precisamos também no país aprender a fazer voto cruzado. Ou seja, não é porque o projeto não interessa o Rio que o cara do Rio não vota com a gente. Eu tenho feito esse trabalho. Em compensação, tem um do Rio, que partilha de petróleo, eles vão precisar da gente para votar, no Mineiro. Então, eu estou fazendo muito essa costura com os empresários, fazer voto cruzado. Agora, é essa conversa. Eu aprendi, gente, que tudo aquilo que vai ao governo com uma pressão popular, ele muda.
E é de direita, a democracia é isso também, entendeu? Só que durante muito tempo nós ficamos muito ausentes, entendeu? Por uma série de motivos, corrupção, ninguém queria se meter, mas não podemos partir do princípio que só tem bandido aqui, não tem. Olha, eu estou 1 ano e 2 meses, eu não tive uma conversa torta de ninguém comigo até agora, senhores. Nem do mercado produtivo, nem interna e nem do Congresso. Eu não tive uma conversa torta comigo até agora. Então é possível, entendeu? Também todo mundo sabe com quem você está mexendo, mas é nisso que nós temos que acreditar, que dá para fazer. E a pressão é justa, é do setor produtivo. Eu me arrependo muito quando eu estava lá, que eu não fiz. Eu ficava reclamando, colocando a culpa em todo mundo, pagando os impostos, reclamando. Eu acho que é hora da gente ter uma participação efetiva na economia desse país com uma visão apolítica. Temos que mudar o país. Então, não importa. Você quer discutir política, discute em outro lugar. Vai para o boteco, vamos lá para o Verdinho ali, que eu gosto muito, ali ali no perto da barragem, Santa Luz, tem um boteco lá que meus amigos vão, vai lá, enche a cara. Aí discute. Agora, economia não. Economia não vamos entrar nessa discussão. Vamos andar. Se você não concorda com A, com B, mas anda. Então, a ajuda é essa, Carlos. Tem que ir para cima. Vocês têm base forte. Os deputados de Minas são muito fortes. Entendeu? Tem uma bancada interessante. Tem que dizer, não podemos ficar esperando isso. O licenciamento ambiental que subiu agora está desde 2004. E subiu agora. Vai à votação. É isso, é conversar, é bater na tecla, é escutar. E lembrando sempre, negociação não tem nada a ver com negociata, gente. Faz parte do processo democrático. Você tem que negociar. Secretário, falou em economia, eu convido o presidente do Conselho Empresarial de Economia, o Guilherme Leão. Por favor, Guilherme. Prazer, Jorge. Foi ótimo ouvir a sua palestra aí, porque só pelo seu ímpeto e paixão aí que você fala, a gente vê que realmente o governo está brigando realmente, no bom sentido, né, com o Congresso, para tentar fazer andar realmente aquela quantidade de projetos que está dentro desse projeto Redução do Custo Brasil. É lógico que tudo é uma questão de um processo democrático, algumas coisas vão evoluir, outras vão ser mais lentas e tudo mais, né? Mas eu também aprendi aqui, eu acho que o recado ficou muito claro, nós temos que ser mais atuantes, mais fortes, principalmente junto ao Legislativo, porque é onde que realmente estão as tomadas de decisões nos projetos de lei, PECs e tudo mais, né? Por coincidência, eu tenho até conversado com o nosso presidente aqui, José Anchieta, exatamente no sentido de como tentar, inclusive, usar o Conselho de Economia para ter essa atuação mais forte, escolhendo aquela liderança lá no Congresso, lá que está à frente de um projeto e trabalhando com ele, vendo como se articula com outros deputados, levando isso para a sociedade para tentar fazer o projeto sair do papel, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta e que está ligado, é claro que a gente sabe que dentro do projeto da redução do custo do Brasil, lá se trata da questão da reforma tributária, que é um projeto exatamente extremamente estratégico para o Brasil, né, para aumentar a produtividade, competitividade, diminuir o risco jurídico que a gente vive, né, mas que a gente tem conversado muito dentro da associação comercial a relação desse projeto reforma tributária com, de fato, um projeto, como até um pouco você colocou aí, de diminuição do tamanho do Estado nosso, desse Estado corporativista, desse Estado imenso, desse Estado de, como você colocou aí, 800 empresas, né? Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de, vamos dizer aí, 2 grandes projetos. Um exatamente que está ligado com redução do tamanho do Estado na economia, isso passa por acelerar privatizações, mais PPPs, mais concessões. E outro passa por tentar fazer com que a reforma administrativa ela não seja apenas a reforma administrativa do futuro, mas que pelo menos alguma coisa dessa reforma administrativa, da PEC 32, né, ela já possa ser aplicada de imediato. O que, por exemplo, talvez tornar mais efetiva a questão de desligamento de funcionários quando você identifica a não produtividade. Então, hoje a gente percebe claramente que é muito difícil a redução, inclusive, do funcionalismo público, mesmo que não haja resultado nenhum em termos de produtividade. Então, a pergunta vai na direção assim, qual que é a sua visão em relação a como é que está o andamento dessa relação executivo e legislativo com relação às questões das privatizações, que a gente sabe que está um pouco agarrado, e a outra questão, se você acha que existe espaço
para a PEC 32, ao menos essa questão de produtividade, a gente aumentar um pouco mais a efetividade dela em termos de... Se o funcionário não é produtivo, não dá resultado, ele possa ser desligado desde já, e não só lá no futuro para os novos funcionários. Olha, Guilherme, às vezes a minha sinceridade, PEC, é uma das coisas que eu tenho discutido muito aqui no governo, que nós precisamos ser democráticos também. Às vezes você não enxergar uma coisa como outra, não quer dizer que você está contra o governo. A democracia te permite, tanto dentro do Congresso, como também dentro do Executivo, de ter opiniões que não quer dizer que você vai jogar contra, tá? O que eu, depois que eu comecei, eu nunca tive governo na minha vida, a vida toda executiva, fui presidente desde os meus 34 anos de idade, eu nunca tinha visto o lado de cá. Então eu acho que se hoje eu fizesse uma meia, se eu olhasse para o retrovisor, uma coisa que eu não gosto, tá? Eu teria feito a administrativa primeiro do que até a Previdência, porque nós tínhamos o presidente eleito, 50 milhões de votos, tinha todo o clima, sabe? Eu acho que eu teria feito ela primeiro. A tributária, talvez também eu tivesse feito uma campanha mais forte. Eu acho que o ministro Paulo Guedes tentou, mas aí tem vários problemas, que não vem ao caso político. Mas hoje, eu acho que nós temos que gastar muito chumbo, perna, sabe? Focado na tributária, tá? Mesmo que nesse primeiro momento seja a simplificação dela. Por quê? Porque eu tenho muita dúvida se nesse momento que vai chegando mais próximo, já disparou a eleição recentemente, né? Depois de algumas decisões que nós vimos aí, nós disparamos o processo eleitoral. Eu tenho dúvida, e esse é o mesmo medo que você tem, eu tenho, que se for fazer uma reforma meia boca, eu deixava ela para o primeiro mandato do outro presidente. Você está entendendo? Eu tenho essa opinião, que não é contrária a ninguém, é minha opinião pessoal. Se for para fazer, porque hoje, presidente, você quer ver uma coisa? Eu não sei te dizer o número de empregados, mas eu vou te dizer que nós gastamos 8 bilhões no governo hoje de profissões que não existem. E eu não posso demitir. Telégrafo, assessorista de elevador, tem 8 bilhões por ano. E eu não consigo demitir o cara. Entendeu? Então, assim, eu tô com você, concordo em gênero e grau. Ou vamos para uma... Aí vai depender muito do Congresso, que vai estar na mão dele. O quanto ele quer realmente aprofundar, ou quanto nós vamos ser superficial. Na minha opinião, respeitando o direito democrático, se é para ser superficial, eu jogava ela para o próximo mandato. Porque aí quem assumir, ou se o presidente for reeleito, assim esperamos, aí você tem força para vir e colocar o que tem que ter. E as privatizações têm estratégia, tem Eletrobras, tem Correios, para ano que vem tem Porto de Santos, tem o Porto de Vitória, mas é outro também que você tem que pegar no primeiro ano de governo, na minha opinião, depois que eu aprendi aqui, e vir passar na régua. Desculpa a expressão chula, mas no nosso métier produtivo é isso, entendeu? Porque você tem que ter muita força política, muita convergência no momento. Se demorar muito, por exemplo, se a reforma tributária for até agosto, setembro, outubro, você já começa a entrar num período meio perigoso de eleições, que também nós temos outro problema no país, né? Assim, também a minha opinião, pessoal, não me confunda com o governo, nada. Mas esse negócio da gente ter eleição a cada 2 anos também é mortal, né, cara? Prefeito, 2 anos, governador, 2 anos, isso aí, pelo amor de Deus, gente, não dá um espaço para você respirar e fazer. Derruba a produtividade, né? Derruba, aí tem... E é democrático, mas, pô, tem um monte de coisa que começa a acontecer que você está no meio da eleição, entendeu? Então, assim, é outra coisa que no futuro são coisas que nós vamos ter que olhar. Eu sempre falo, Geraldo, o seguinte, eu aprendi com o Guilherme, eu aprendi muito com o Abílio uma vez, que o Abílio falava comigo. Estratégia você tem que ter sempre na sua cabeça. A de curto que você tem que executar, a de médio que você tem que colocar de pé para executar, e a de longo prazo você não pode perder de vista. Que uma hora ela vai virar de médio e curto. Eu acho que o Brasil precisa avançar nessa primeira etapa dos 800 bi, vai criar uma cultura, vai criar o benefício, vai ter crescimento, e aí eu acho que a roda começa a andar, você não questiona mais. Você tá entendendo? É igual eu brinco muito. Se você falasse comigo 2 anos atrás, eu fui procurado por um grupo para investir no Uber. Eu falava assim, Uber? Quem vai pegar um carro que você nunca viu na vida? Entendeu? Vai na esquina ali que tem o seu ponto de táxi, você conhece o motorista. E hoje é uma realidade. Entende? É uma realidade. E por fim, só uma coisa também que é importante, eu queria deixar para os senhores, nós precisamos ter uma cabeça, que eu estou vendo que o mercado se perdeu um pouco. Nós vamos sair dessa pandemia com um novo status, não vai ser o mesmo. Isso também a gente tem que estar com muita observância, com muita atenção. O novo normal não vai ser igual ao outro. Eu falo com os senhores que em 2018 eu tinha escritório em 110 países
Eu gastei 50 milhões para colocar vídeo. Nós estamos falando de outubro de 2018. Hoje tem mais Microsoft Teams, Google Meet, Zoom. Você paga R$800, coloca quantas pessoas você quiser por ano. Não vai ser a mesma forma de relação do turismo o turismo de negócio. Não é qualquer cara hoje que vai visitar 3 clientes numa cidade, não. Isso vai mudar um pouco. O quanto, não sabemos, mas não vai ser mais a mesma coisa. Então, nós vamos passar por um novo normal que vai exigir um questionamento a todo instante do que esse outro normal veio para ficar. Home office. Não é o 8, não é o 80, mas que vai crescer, vai. Não tem volta. Você olha questão de carro. O consumo de carro tem modificado no Brasil. Bastante. Bicicleta está chegando muito, carro elétrico. A questão, por exemplo, São Paulo, todo mundo tinha 2 carros. Hoje tem muita gente com carro como eu. Por quê? Eu prefiro andar de Uber, não pode beber. Você sai à noite, não pode beber. Cada estacionamento nos prédios comerciais é R$80 e cada estacionamento no restaurante é 25. Na minha casa, em qualquer restaurante, é 25. Então eu prefiro ir. Não tem risco zero. Entendeu? Pra quê? Entendeu? Então, assim, vai mudar muitas coisas. Isso é importante a gente ter em mente para a gente não confundir as reformas necessárias. Mas tem setores que vão ter que aprender a um outro novo. Entendeu? Um novo status, um novo jeito de viver. Olha o consumo de comércio eletrônico. Com a pandemia, o mundo evoluiu o que estava esperando evoluir em 10 anos. Aquela dúvida toda de comprar por internet, gente, isso veio por água abaixo. O Brasil cresceu quase 70%. Então, só para não deixar perder de vista, porque às vezes as pessoas confundem isso. Uma coisa é a estruturação do Brasil, mas temos que estar também preparados para esse novo mundo que vem pós-pandemia. Secretário, ainda dá tempo para mais uma pergunta, a última? Vou atrasar aqui um pouquinho lá, vamos até 18h10, aí tá bom. Te agradeço muito. Eu quero convidar o nosso presidente do Conselho Empresarial de Relações Internacionais, Silvio Soares Nazaré, para a sua pergunta. Por favor, Silvio. Tá mudo, Silvio. Seu microfone, por favor. Desculpa. Boa tarde, secretário Jorge. Eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre o comércio internacional do Brasil, nas suas relações comerciais com o mundo. Todos nós sabemos da representatividade que tem o comércio internacional para um país, especialmente para o Brasil. Entretanto, nós hoje participamos apenas com 1,2% do comércio mundial, o que é infimamente pequeno, pleonasticamente, a gente pode até dizer isso, perdoe-me, doutor Anchieta. Mas, por quê? Porque nós temos uma tributação muito alta, nós temos uma morosidade muito grande nos espaços alfandegários, temos uma infraestrutura muito fraca de transportes e armazenagem, né? De forma que nós temos uma série de atividades que estão em andamento, mas que precisam ser mais aceleradas. Nós tivemos, sim, nos últimos anos, uma participação do governo no sentido de acelerar esses processos, porque com a instalação, com a implantação do Siscomex, o portal único de comércio exterior, onde você emite a declaração aduaneira de exportação e de importação de uma forma rápida, com menos burocracia. Então, foi um feito importante e acelerou muito o processo, principalmente para os despachantes. E nós tivemos também a simplificação da autorização de funcionamento das empresas estrangeiras no Brasil, que foi um fator importantíssimo para a relação do nosso país com o exterior, no sentido até de trazer novas empresas, novas tecnologias e investimentos estrangeiros, o que Minas Gerais tem feito muito bem através do governo do Estado e especialmente através do INDE, tem feito um trabalho belíssimo nesse sentido. Foi feita também uma legislação para abertura comercial com imposto de importação zero para equipamentos industriais. Ponto importantíssimo. Mas temos muitos outros que a gente poderia elencar, e o senhor sabe bem quais são. Como, no meu entendimento,
A infraestrutura, o transporte, a armazenagem, são fatores fundamentais também, primordiais, para nós conseguirmos uma competitividade melhor no âmbito do comércio internacional. Eu gostaria de ouvir do senhor um pouco mais sobre a lei da BR do Mar, e também sobre do Ferrogrão, que está paralisada por uma determinação do senador, esqueci o nome dele aqui, até é bom esquecer o nome dele. Por quê? Porque aí entrou com uma questão ambiental e aquilo que o senhor dizia há pouco tempo, uma ferrovia de tal importância, né? Ficar paralisado, o projeto paralisado, por causa de uma penada de um senador. De um senador, não, de um juiz, né? De um ministro. De forma que eu queria ouvir o senhor sobre isso, e mais ainda um pouquinho. Nós estamos aí já com a solicitação que foi feita, a solicitação foi feita na época do Temer, para a nossa entrada no grupo da OCDE. E para isso nós temos que nos preparar. Eu vejo que grande parte do que está sendo feito, no momento, inclusive pela sua secretaria, claro que não é objetivamente para a entrada na OCDE, mas vai ajudar muito. Primeiro, o que o senhor acha da nossa entrada na Organização de Cooperação para o Desenvolvimento? Segundo, o senhor acha que nós vamos conseguir, a curto prazo, completar os pré-requisitos para a entrada na OCDE? E também falar um pouquinho, por favor, sobre a Ferrogrão e sobre a BR Mar, que vai nos propiciar um fortalecimento aí e até diminuição de custos pela utilização de embarcações em diversos pontos aí do país. Eu vou fazer aqui para o tempo, eu vou tentar fazer sucinto, depois se você quiser me ligar, Silvio, é um prazer, eu te dou com mais detalhes só para do meu tempo. Primeiro comércio exterior, eu vou dividir em duas pontas, sabe? Eu acho que o Brasil, ele precisa criar uma cultura de comércio exterior. Falta cultura, falta regulatório, falta incentivo para o pequeno e médio. A gente fala exportação no Brasil, é só de coisa grande. Nós precisamos criar essa cultura até pelos vizinhos que estão em volta de nós. Como eu te disse, você pode usar Roraima para atingir Guianas e Caribe, você pode usar Rondônia para atingir parte do Peru e Bolívia, você pode usar o Acre para atingir Peru e Colômbia, e Manaus, e Amazonas, etc. Então, eu acho que ainda tem um processo de aprendizagem como o Brasil, de que a gente é muito tímido nos acordos comerciais. Quando eu morei na Argentina e tocava América Latina da BRF, o argentino era muito mais rápido para a gente fazer acordo comercial do que nós. Isso é uma verdade. Então, ponto. Nós precisamos mudar essa cabeça de ter uma política econômica, uma política de comércio exterior muito mais agressiva do que nós temos hoje. E não é crítica a ninguém que está fazendo, é questão de você colocar na cabeça o que você quer fazer. Aí você estrutura isso. Ponto 1. Ponto 2. Logística é uma vergonha, porque o Brasil hoje, se você olhar os Estados Unidos, gasta 7,7% do PIB. Nós gastamos 12,5%, 12,8%. Depende de como você olha. Então, mas a logística do Brasil, ela precisa passar primeiro pelo marco de ferrovia, tá? É importantíssimo, porque o marco fluvial nosso, ele é complicado. Primeiro que nós fizemos hidrelétrica antes. O modelo energético, a matriz energética nossa, por ser hidrelétrica, qualquer movimento fluvial que eu fizer sai muito mais caro. Então, nós temos que ir com cuidado nisso, sem considerar que muitos dos rios nossos têm a questão da altura. 6 em 6 meses, eles mudam. Então, eu deixaria na visão, mas não podemos ficar num modal totalmente dependente do rodoviário. Nós precisamos abrir esse modal. E esse modal vai vir com a BR do Mar, que é justamente você fazer trânsito de mercadoria utilizando a costa, que você diminui a quantidade de movimento de longa distância. Por outro lado, é fundamental o marco da ferrovia, fundamental depois que a gente trata a questão fluvial. Tá? Quanto à questão da Ferrogrão, ela é a mesma que passa Ferrogrão, passa pela Porto Velho e Manaus. Nós estamos em contato direto dentro do governo para movimentar isso. Mas aí é uma vontade, uma aptidão muito do Congresso. Não vai ser nenhum nem dois para derrubar. Do mesmo jeito que muitas vezes se derruba do lado de lá, a gente tem que aprender a derrubar do lado de cá, né? Sendo sincero, num português claro. Eu acho que quando você
Nós precisamos parar de judicializar tudo que acontece dentro do Congresso. São 3 poderes, gente. Nós precisamos parar de judicializar tudo. Ué, se o Congresso é soberano, entendeu? Os 3 poderes têm cada um a sua soberania. Não estão querendo que perca a soberania do judiciário, mas tem que ser entendido de uma forma muito mais clara, muito mais participativa, tá? Da importância que tem uma Ferrogrão para o país, da importância que tem a Porto Velho e Manaus, tanto para o Amazonas quanto para o Rondônia. Precisamos ter conversas mais linkadas ao desenvolvimento que o país necessita. Então, isso é o trabalho que a gente está tentando fazer e tem guerras e mais guerras, entendeu? Com relação ao CDE, eu não tenho dúvida que nós vamos ganhar muitas posições, tem uma equipe inteira trabalhando aqui, chama o pessoal aqui do lado, o Jean Luque, a turma dele, e outros setores do governo, não tenho dúvida que nós vamos melhorar. É que hoje nós não temos como dar notícia boa, as nossas notícias boas não saem. Foi aprovado o marco de startup que revolucionou as startups no Brasil, você não viu em lugar nenhum. Você não viu em lugar nenhum, entendeu? Então, assim, hoje, infelizmente, nós estamos numa posição que a gente faz para divulgar em live, divulgar quando os empresários procuram, mas nada que a gente está fazendo de bom aparece, nada. Às vezes eu acho injustiça com o ministro Paulo Guedes e com o caso da Costa, da Secretaria Especial de Autoridade, de tamanha dedicação. Eu vou tirar eu fora até, vou deixar só eles. E do que eu leio na mídia, toda hora é uma mídia. Poxa, a culpa agora de não ter comprado vacina é do Paulo Guedes? É aqui, pelo amor de Deus, olha o sistema do governo, como é que é para comprar uma coisa. As pessoas parecem que querem todo momento, coitado do ministro, pô, toda hora. Quer dizer, cansa, gente. É a única hora que dá vontade, você fala, pô, dá vontade de desistir, mas nós somos resilientes. Enquanto a gente puder estar fazendo, esse grupo que está se dedicando a isso vai fazer. Mas é o que eu falo, precisamos de vocês até para divulgar, para mostrar, as pessoas nem sabem. Olha o marco do reempreendedorismo. Nós estamos afirmando, tem uma cláusula lá que fala, se o cara falir no dia seguinte, ele abre outra empresa. Isso é a coisa mais importante pós-pandemia para o pequeno, médio e para os setores críticos. Bares, restaurantes pequenos, é fundamental para eles. Pergunta se eles sabem. Não, agora eu não consigo falar com 75 mil bares, mas também ninguém quer publicar, ninguém quer ajudar, é só crítica, entendeu? Então é difícil, mas nós vamos vencendo, nós vamos continuar resiliente e lutando, gente. Mas se eu precisar de mais informação, você me liga, Silvio, que eu te dou mais detalhes disso tudo. É só para o tempo mesmo aqui. Obrigado, secretário. Eu passo, então, para o nosso presidente José Anchieta para encerramento. Por favor, presidente. Eu agradeço muito, a Seminas agradece muito ao nosso diretor, Sérgio Frade, que foi quem descobriu o nosso secretário Jorge Luiz Lima, que aceitou o convite e que aqui esteve. Não gasto mais de um minuto, senhor secretário, para dizer-lhe e dizer a todos aqui, os meus pares reunidos, o seguinte: você, palestrante, tem razão. Você acabou de nos ensinar que o problema não é do Estado, é nosso. É nosso porque os problemas do empresário, ao empresário pertence e o empresário deve resolvê-los. E também é nosso, porque nós é que fazemos o Estado que temos. Fique sabendo, senhor secretário, elege a seus próprios da economia, os agentes políticos do governo federal. Absolutamente aqui não se discute política, se ela é da esquerda, se ela é vermelha, se ela tem a cor amarela ou se ela tem outra cor. A nossa cor é a cor do empresariado, que é a cor do Brasil. É a cor que o Brasil necessita defender. Quem paga o imposto e, portanto, quem constrói o Estado, somos nós, empresários. E nós o fazemos com trabalho, com tributo e com dedicação. Portanto, conte conosco com esses projetos tão ótimos que aqui foram declinados, para mim, alguns absolutamente novidadeiros. E, de fato, para terminar, a gente quer uma cópia desta mandala que está aí atrás de sua mesa. Através desta mandala que você vai mandar para nós, agora, a Seminas quer, como é da sua tradição histórica, contribuir com o seu governo. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. A menina tem meu telefone aqui. Eu vou passar para ela um trabalho que a gente fez, 2, para vocês verem que a gente está, aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Eu vou passar para ela hoje ainda. Ela divulga para todos vocês. Meu muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição
eu sou meio workaholic, então eu não tenho muita dificuldade. Eu falo que o meu telefone... Eu ia falar uma bobagem, mas não dá, que eu vi que tem muita dama aí, depois eles vão me xingar. Eu falo que meu telefone é igual de médico, entendeu? Funciona 24 horas. Fique à vontade, ok? E muito obrigado. Um abraço aí a Minas Gerais, meu estado de paixão, de amor. Em breve estou aí.